Bom, gente, então em cima disso eu queria destacar aqui 3 questões muito importantes em língua de sinais, tá? A primeira delas, como eu acabei de dizer, é a importância de um discurso coerente, tá? Então tem pessoas, na verdade, que têm dificuldade em língua portuguesa de construir um discurso coerente, né? De encadear as explicações e as ideias de maneira que a pessoa não tenha dúvida, meu interlocutor não tenha dúvida sobre o que eu estou falando, ou de quem eu estou falando, ou quem falou o que para quem, tá? Mas assim, isso é uma questão mesmo de desenvolvimento da linguagem, de experiências linguísticas, isso é natural. Então, se de repente eu não tenho essa experiência em língua portuguesa, eu também vou ter dificuldade para construir essa experiência em língua de sinais. Ou talvez não, dependendo das minhas experiências, da riqueza, da profundidade das minhas experiências comunicativas e linguísticas. Ok? Isso tem a ver com uma coisa que eu costumo dizer, que a gente escuta muito em outras línguas, no aprendizado de outras línguas, que é a gente aprender a pensar naquela língua. Então, obviamente, a língua portuguesa é a nossa primeira língua, a gente está acostumado a pensar em língua portuguesa, mas a gente precisa tentar fazer uma experiência para que a gente consiga entender como é que o surdo pensa. Ele pensa em língua de sinais, tá? Então, alguns colegas, por mais que não tenham tantas experiências comunicativas assim, conseguiram construir um discurso coerente, né? E isso os aproxima muito de uma forma de pensar em língua de sinais. Ou seja, eu não estou muito preocupado com a palavra em si, né? Então, por exemplo, alguns colegas disseram, então, domingo eu vou... domingo eu vou namorar. Não, domingo eu namorar. Domingo eu passear. Não preciso desse voo, entende? Mas, como a gente está, na maioria dos casos, como aprendizes iniciantes, a gente está preso à estrutura frasal, gramatical da língua portuguesa, a gente quer fazer uma adequação, tá? E não é isso, ok? Nesse sentido, gente, o espaço é muito importante na língua de sinais. O espaço é um elemento da sintaxe da língua de sinais, tá? Os linguistas dizem que a sintaxe na língua de sinais é espacial, tá? O elemento, a função deitica na língua de sinais, e aí eu estou falando especificamente para uma turma de letras, ela é muito importante na língua de sinais. Então, por exemplo, se eu disser que eu vou para a igreja, para cá, eu tenho que voltar para casa aqui. Então, eu vou para a igreja, depois eu volto. Peraí, a igreja era para cá. Porque, gente, isso não é um mero detalhe, isso é a construção da frase em língua de sinais. Entende? Isso tem que fazer sentido. Quando envolve pessoas, então, eu falei para... Então, aqui a minha mãe e o meu pai, eles casaram. Entenderam? Isso precisa ficar claro. Peraí, desse lado é minha mãe, desse lado é meu pai. Tá? Eu preciso marcar isso, porque senão quando começar a ter diálogo entre esses personagens, eu e essas duas pessoas, eu posso gerar uma confusão só. Então, essa demarcação espacial de lugares e pessoas é muito importante em língua de sinais, ok? Eu realmente me ressinto da gente não ter podido estar presente, né, fisicamente juntos na sala de aula para que eu pudesse explicar isso melhor para vocês, ok? E eu tenho certeza que vocês conseguem compreender isso sem essa explicação teórica aqui, só no uso da língua mesmo, como eu tenho trabalhado em sala de aula. Bom, gente, nesse sentido, queria falar sobre a atividade do cotidiano. Os verbos os verbos espaciais e os verbos classificadores, eles são muito importantes. Muito importantes porque nós temos que incorporar aquela ação, tá? E para isso, gente, não tem jeito, a gente tem que usar a imaginação. Então, olha só, quando eu digo para vocês que na língua de sinais o nosso corpo é uma unidade, em língua portuguesa a gente é capaz de falar tudo com toda a ênfase que a gente quer, de braço aqui fechado, de braço cruzado e só abrindo a boca. Entende? Só que assim, o nosso corpo está falando. Eu estou gesticulando, a minha expressão está de seriedade ou está de deboche. Só que eu não estou percebendo isso, porque eu não me vejo. Entende? Então eu não tenho consciência das minhas expressões, dos meus movimentos, certo? Só que na língua de sinais o nosso corpo é uma unidade.
E quando a gente está aprendendo língua de sinais, a gente tem que pensar com essa unidade. Isso significa que a gente tem que tomar consciência do nosso corpo, nesse caso, dos nossos movimentos, das nossas expressões. Quando eu digo dos movimentos, é porque nos verbos espaciais, por exemplo, eu tenho que lembrar como é guardar, como é um copo, como é que eu uso um copo, né? Por exemplo, como é que eu carrego uma mala, como é que eu carrego um balde aqui na costa. Eu tenho que, para isso, eu preciso ter consciência de como eu uso o meu corpo na prática dessas ações, né? Já que verbos são ações. Para isso eu tenho que usar a minha imaginação, né? Como é que eu pego alguma coisa, tá? E aí, tranquilo, acho que a maioria dos colegas entenderam, por exemplo, de lavar, etc, né? E por fim, deixa eu falar das expressões faciais, né? Como eu disse, eu tenho que ter consciência, né? Sentir e imaginar, tá? A gente tem que tentar fazer um exercício de dramatização mesmo, né? De, bebê fofinho, não sei o que. Gente, não tem nada de fofinho nisso, né? Eu tenho que imaginar como é que eu ajo quando eu me vejo nessa situação. Consciência corporal, consciência das minhas emoções, dos meus movimentos, né? Isso implica eu ter um conhecimento de mim mesmo, tá? Prestar atenção nas minhas reações, nas minhas expressões, né? Eu preciso me experimentar, gente. Pessoal, significa que é importante vocês assistirem os vídeos de vocês, quantas vezes for necessário, regravarem, mostrarem para outras pessoas. Ah, mas eu tenho vergonha, Hermínio. Em língua de sinais, isso faz parte do aprendizado, a gente conhecer as nossas emoções, sensações, movimentos, meu corpo, né, como o meu corpo se expressa, tá? E, como eu disse, a importância de se olhar. Quando eu falo em língua portuguesa, eu estou me ouvindo. Então, se eu falo alguma coisa errada, a gente fomos, opa, minha cabeça já identificou o erro, a gente fomos, tenho que me corrigir. Desculpa, nós fomos. Em Libras, eu não estou me vendo, porque eu não estou na frente do espelho. Então, se eu cometo um erro, por mais que eu saiba que aquilo é um erro, eu não estou me vendo. Então é difícil eu me corrigir. Entende? Por isso a gente precisa se experimentar, né? Olhar os nossos vídeos, se olhar no espelho, fazer expressões para o espelho, né? Mostrar para as pessoas, né, o que eu estou aprendendo, como é que fala tal coisa e tal. Perguntar, conversar com o outro é sempre a melhor experiência. Ok, pessoal? Bom, eu espero que essas atividades tenham contribuído para o desenvolvimento de vocês, para a aprendizagem de vocês. Eu estou à disposição se vocês quiserem uma outra oportunidade para a gente conversar sobre isso. Eu espero que vocês revejam os vídeos de vocês para identificarem os seus erros, tá? E eu me comprometo no retorno das atividades presenciais a gente tentar achar o melhor momento para fazer uma oficina presencial, né? Não vai ser mais disciplina, mas pode ser uma oficina de língua de sinais. Foi um prazer trabalhar com vocês, espero que a gente se encontre no futuro. Saúde, se cuidem e até uma próxima oportunidade.